Mais uma vez, Senhor, nós nos prostramos diante do Teu trono de graça, clamando pelo Teu poder, pela glória do terceiro anjo. Que tolice achar que não há glória nessa mensagem. Temos experimentado essa glória por tantos anos, Senhor. Nós Te louvamos por isso. Abençoa-nos mais uma vez e que o Senhor venha nos encher da plenitude do Teu Espírito ao corrermos com os nossos dedos sobre as Escrituras. Prepara-nos para receber o Teu santo dia e abençoa-nos com as bênçãos sabáticas. Em nome de Jesus, amém. Você pode se perguntar, mas ok, parece que faz sentido que Joel estivesse falando sobre essa mensagem profetizada por Joel tanto tempo atrás, essa mensagem de destruição que esses insetos iriam destruir com o trigo, o mosto e o azeite. Mas Joel escreveu para o tempo dele. Nós temos que saber o contexto. Isso é ok. Então eu quero mostrar para vocês o contexto que Joel estava escrevendo. Na apostila de vocês, na página 45. Página 45. O último parágrafo diz assim: o dia 19 de maio de 1780, na história, ou figura na história, como o dia escuro. Desde o tempo de Moisés, nenhum período de trevas de igual densidade, extensão e duração já se registrou. A descrição desse acontecimento, como a de uma testemunha ocular, não é senão um eco das palavras do Senhor registradas pelo profeta Joel, 2500 anos antes de seu cumprimento. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que isso tem a ver com o que nós estamos aprendendo? Qual é o ano? 1780. Ela diz que nesse ano houve um fenômeno conhecido como dia escuro e que Joel profetizou sobre esse dia. Quantos anos atrás? 2500 anos atrás. Ou 2500 anos antes desse acontecimento ocorrer no ano de 1780. Eu quero que vocês me ajudem aqui a fazer essa conta. Vai dar um número negativo porque nós estamos voltando na história. Quanto que dá 1780 menos 2500? Hum? 720. Eu vou botar mais ou menos 720, por quê? Porque nós temos que considerar o ano zero, nós estamos voltando na história. Mas é mais ou menos nessa época, 720, 21. Lembrando que nós estamos, ao contar os anos, nós diminuímos
Vamos dizer que o ano de 720, 21, se encontra mais ou menos aqui. Pois é, a gente não está muito preocupado com a precisão exata dessa data. O que nós estamos preocupados é saber o contexto em que Joel viveu. O que acontece um pouco antes, em 723? Queda de Efraim. Quando você sabe essa informação e você começa a ler o capítulo, você vê uma descrição interessante no capítulo. Quase parecendo que Joel, lembrando que Joel era um profeta de Judá, do Reino do Sul. Joel era um profeta do Reino do Sul. Mas me parece que ele olhou para o que aconteceu com Israel. Aqui nós temos o começo da maldição dos 2.500 anos. Para a tribo do norte. Me parece que ele olhou a situação de Israel e agora ele traz a mensagem para Judá. Lembra daquela mensagem que era para vocês falarem de geração em geração? Os pais falar para os filhos para os vossos filhos, e assim? Pois é. Mensagem que foi esquecida. Se vocês não se arrependerem, e por isso que o livro fala, é um chamado, veja o chamado aqui, por exemplo, se você vai no verso 12 do capítulo 2, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, choro, pranto, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade. A minha pergunta é, se eles tivessem feito isso, será que Deus teria destruído Judá? Não. Ou teria levado Manassés em cativeiro? Então, são profecias condicionais. Israel foi infiel, Judá foi infiel. E eles escolheram a mesma coisa. A Bíblia ainda diz que Judá fez pior que Israel. Então veja que Joel estava vivendo dentro desse contexto. Para reforçar ainda mais a ideia de que essa mensagem ela está relacionada com a vinda do Rei do Norte. E é o Rei do Norte, irmãos, que ainda hoje causa destruição dentro da igreja. Porém, há uma promessa no livro de Joel. Nós vamos trabalhar essa promessa. Existe uma promessa de restauração. Deus faria algo que seria contrário à natureza. Deus enviaria a chuva temporã e serôdia no primeiro mês. Algo contrário. E ali a Bíblia diz que se encheria de trigo, a terra se encheria de trigo, mosto e azeite. Então existe uma promessa de restauração. Deus não vai deixar a sua igreja perecer. E nós temos visto essa promessa de se desenrolar diante dos nossos próprios olhos. Agora, o que representa esse vinho, esse trigo, essa semente, né? Esse trigo, esse azeite? Eu queria trabalhar com vocês esses conceitos nessa hora. Eu queria que vocês fossem comigo no livro de Mateus, capítulo 13. Vamos começar a lidar com o trigo. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso
começando no verso 3. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador, verso 3. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram, sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então, o que representa a semente aqui? Representa o Evangelho, representa a palavra de Deus, representa a mensagem que é lançada em 4 terrenos diferentes. Você tem aqui a representação dos 4 tipos de coração que existem. Coração humano. Coração humano, quando recebe a semente, muitas vezes a semente cai ao lado, e aí as aves vêm e pegam a semente. Talvez isso represente alguém que recebe a verdade, mas aí vai correndo para um líder, ou correndo para um pastor, e aquele pastor tira aquela semente daquele coração na mesma hora. Ou talvez a pessoa recebe o evangelho, mas um familiar tira a semente. Ou Satanás usa vários instrumentos para tirar essa semente, né, que foi lançada. Nós temos a segunda condição é aquela condição que a Bíblia chama de pedregal. Uma condição onde não há terra profunda. Lucas, falando sobre a mesma condição, no capítulo 8, diz que não existe umidade nesse terreno. É um terreno que falta chuva, falta umidade. E aí a planta cresce. A Bíblia diz no verso 20 que esse cristão, ele logo recebe a mensagem com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Então esse é aquele indivíduo que adora estar nas campais, adora estar nos encontros, nos estudos. Mas a Bíblia descreve esse indivíduo como um indivíduo que não tem raiz em si mesmo. Quem é a raiz que deve nos fortalecer nossa planta? A raiz de Jessé, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Esses indivíduos não têm uma experiência pessoal com Cristo, e aí quando vem a perseguição, quando vem a angústia, quando vem o primeiro teste, eles se ofendem e se mandam, se ofendem e saem. O interessante é que Jesus compara essa perseguição e essa tribulação com o sol. Diz a Bíblia que quando o sol aparece, ele queima a planta. O sol da perseguição, o decreto dominical, o dia do sol, Sunday Law, talvez seja uma ilustração da experiência desse ouvinte pedregoso, ou com um terreno de pedras, cheio de pedras. O terceiro é aquele que tem os espinhos, que acabam sufocando a planta, né? Os afazeres da vida, o trabalho, né? As preocupações, deixam com que esses espinhos sufoquem a planta e a planta não consegue crescer. E muitos de nós somos dessa forma também. Nós temos vontade de estudar, nós amamos a palavra de Deus, só que às vezes nos envolvemos tanto com as coisas do dia a dia, que aquela planta não consegue crescer, ela é sufocada. Você não vê um crescimento na sua vida cristã. Você vê uma experiência muitas vezes comparado à montanha-russa. Altos e baixos, altos e baixos. Não há uma experiência constante e avante de crescimento. Toda planta que não cresce, ela tem um problema. Você tem que tirar os espinhos, aparar os espinhos, você tem que abrir espaço, você tem que adubar aquela terra para que ela possa crescer. Assim é a vida cristã. Se você não fizer a sua parte, não espere que Deus vai superar
esse problema dando uma bênção especial. Não, nós temos que fazer a nossa parte. E Ele vai fazer a sua parte também. É uma cooperação. É a união entre o divino e o humano. E aí o quarto solo é aquela terra boa, aquela terra fértil que produz, que dá, né, o seu fruto a 100, outro a 60, outro a 30. Então a semente é o evangelho. A semente não é a condição do nosso coração. Não é como nós recebemos a verdade. Então não importa o que eu acho, o que eu penso, o que importa é o que Deus pensa, é o que Deus acha, é o que está escrito nas Escrituras. Nós temos que buscar compreender a mensagem de acordo com o que foi revelado para nós. É claro, o inimigo de Deus sabe disso e tem destruído a Escritura Sagrada, tem destruído as Bíblias, inundando o mercado com essas novas versões, tem destruído a palavra de Deus. Haveria uma fome na terra, de acordo com o livro de Amós, não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Então nós temos que lutar pela fé que foi um dia entregue aos santos, ser zelosos pela verdade, defender os nossos fundamentos, as nossas colunas. Nós temos que ser os defensores, assim como Neemias, lembra? Neemias estava com uma mão construindo, reparando as roturas no muro, e a outra mão com a espada na mão e com o escudo. Então é mais ou menos essa situação que nós nos encontramos hoje. Então essa é a semente, de uma forma bem resumida, representando o trigo. Mas fala também do mosto. O mosto, a uva, fruto. Ok? Abram comigo em Isaías, capítulo 5. Isaías capítulo 5. Nós vamos começar lendo no verso 1. A Bíblia diz: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. Cercou-a, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre, também construiu nela um lagar, esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Notem, essa vinha é um símbolo da igreja. Se você vai no verso 7, nos fala: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Então a vinha aqui é um símbolo da igreja. Veja que Deus fez toda a preparação necessária. Removeu os espinhos, removeu as pedras, adubou o solo. Tudo o que ele podia fazer, ele fez. Veja no verso 4. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Porque esperando que eu desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Então, tudo que Deus pôde fazer, Ele fez. Mas ainda assim, a Bíblia diz que Deus esperava que nós dessemos uvas doces. Mas nós acabamos dando uvas bravas. Essas palavras bravas, ela tem um sentido e uma conotação de venenosa. Uma uva venenosa, amarga, azeda, que vai causar dor de barriga. Algo que vai contaminar o teu sistema. A pergunta que eu faço é: como que a semente é lançada e você prepara toda a terra e de repente a árvore nasce e agora, ao invés de dar uvas boas, você espera dar uvas boas, nós viemos então e damos uvas bravas. O que aconteceu? Qual foi o problema nesse processo? Porque notem que Mateus 13 também fala de um inimigo
que vai e semeia o joio no meio do trigo. Então, algo aconteceu nessa vinha que, ao invés de dar uvas boas, deu uvas bravas. Eu queria sugerir para vocês que o livro de Jeremias nos dá uma pista. Jeremias capítulo 2, abram comigo lá. Jeremias capítulo 2. Veja no verso 20. A Bíblia diz, Jeremias capítulo 2, verso 20. Quando eu já há muito quebrava teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto e debaixo de toda a árvore verde, te andas encurvando e prostituindo-te. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como uma vide estranha? Então aqui a pergunta também, como que é possível? Pois eu plantei essa semente. A semente era pura. Esperava que desse um fruto agradável, mas veio dar um fruto amargo. Eu acredito que a resposta está no verso 20. Veja que Israel, ele prometeu que nunca mais transgrediria, contudo, o que ele fazia? Andava em todo o monte alto, debaixo de toda árvore verde, se encurvando e se prostituindo. Se prostituindo diante de toda a árvore verde. Quantos aqui já ouviram falar de enxerto? Enxerto. Quantos já experimentaram um fruto de enxerto? Eu me lembro, há uns anos atrás, eu era solteiro, nós morávamos aqui em Florianópolis, e nós plantamos uma fruta de enxerto. Era um maracujá, e o maracujá tinha gosto de mamão. Literalmente, o maracujá tinha gosto de mamão. Era um maracujá, parecia um maracujá, com as sementes todas, você abria o maracujá, a flor era do maracujá, tudo era do maracujá, você abria, quando você comia, você tinha gosto de mamão. Por quê? Por causa do enxerto. O cruzamento genético entre as duas espécies. Eu queria sugerir para vocês que o que aconteceu com Israel foi que porque eles se curvaram tanto e se prostituíram tanto com essas outras plantas, acabou havendo uma mistura. E a uva que era para ser doce veio a ser amarga. Abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 49. O que é a uva? O que é o vinho? O que isso está simbolizando? Talvez várias coisas, mas eu queria mostrar para vocês pelo menos uma. Gênesis capítulo 49. Verso 10. O cetro não se arredará de Judá. Capítulo 49, Gênesis 49, verso 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho de a sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa no sangue de uvas. Então o vinho é um símbolo do sangue. Do sangue de quem? Do sangue de Siló, do sangue de Jesus, do legislador de Israel.
Veja comigo em Apocalipse capítulo 7. A virtude definitivamente tem um duplo sentido. Ela pode simbolizar a igreja, mas ela simboliza Cristo, porque Cristo diz, eu sou a videira. É aqueles que estão conectados comigo, têm vida. Então, é claro, dentro do seu contexto, nós temos que entender o símbolo. Veja em Apocalipse capítulo 7, no verso 13. Um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de branco, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então os 144.000 vão lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. O sangue representando a justiça de Cristo. E veja no verso 8 do capítulo 19, Apocalipse 19, verso 8. Apocalipse 19, verso 8. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então esse linho fino, que representa a justiça dos santos, foi lavado no sangue do Cordeiro. Notem que não diz a justiça de Cristo. Fala que o linho fino são a justiça dos santos. Eu queria fazer uma aplicação, porque a forma que eu vejo hoje esse vinho se tornar amargo, uma das formas, é quando nós pegamos a justiça de Cristo, esse sangue maravilhoso que nos dá poder para vencer, não só para perdoar os nossos pecados, mas para vencermos. E nós pegamos esse sangue e tornamos amargo. E começamos a dizer coisas como, nós vamos continuar pecando até Cristo voltar. Nós não temos que nos preocupar com isso. Deus é justo e misericordioso, Ele vai nos aceitar como somos. E essas doutrinas que nós temos visto cada vez mais popular entre o meio adventista. É impossível vencer o pecado. Nós vamos cometer os pecados involuntários. E blá, 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 e blá, blá, blá. Você acha que essa ideia vem de onde? Será que essa é uma ideia adventista? Será que essa é uma ideia que é apoiada pelo Espírito de profecia? Não sabemos que não. Você pode olhar 2, 3 textos e você vai ver que isso não é uma ideia adventista. Essa ideia vem de onde? São os bichos, são as lagartas, são os gafanhotos que estão comendo o trigo, o mosto e o azeite. Falando no azeite, veja que eu estou dando uma visão geral para todos nós. Para nós entendermos o que está realmente passando, o que está acontecendo dentro da igreja. Por que nós não escutamos essas coisas mais dos nossos púlpitos? E nós vamos, o meu objetivo não é simplesmente apresentar esse quadro dramático e problemático, mas sim, eu quero apresentar a solução, a restauração. Deus tem um plano de restauração e esse plano já está em ação. Esse trem já está em movimento. Basta nós pularmos no trem para ir continuarmos nesse trem. Para nós finalizarmos o azeite. O azeite. Zacarias. Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4, verso 12, verso 11. O verso 12.
Zacarias 4, desculpa, verso 12. Desculpa para que eles estão escrevendo com caneta. Zacarias capítulo 4, verso 12. Respondeu-lhe outra vez e disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão juntos aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me falou dizendo: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele me disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então aqui Zacarias compara esse azeite, esses 2 tubos, com os 2 ungidos. Nós sabemos quem são esses 2 ungidos, certo? Muito bem. Aonde nós encontramos essa... Apocalipse 11. Vamos lá então. Apocalipse capítulo 11. Capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Então aqui a Bíblia ela é específica, porque aqui nós encontramos 2 indivíduos. Veja só, no verso, capítulo 11, no verso... verso 3, vamos começar no verso 3, ok? E darei poder às minhas 2, o quê? Testemunhas. Veja que Zacarias fala dessas 2 testemunhas. Profetizarão 1260 dias vestidas de saco. Essas são as 2 oliveiras, os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Zacarias capítulo 4, a mesma coisa. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então, nós sabemos que essas 2 testemunhas representam 2 indivíduos. Um teve poder sobre o céu, para que orou para que não chovesse durante 3 anos e meio. Durante os dias da sua profecia, 1260 dias. Elias foi aquele que cumpriu essa profecia. E nós sabemos também que se refere ao outro profeta, Moisés, que teve poder em converter a água em sangue e também trazer pragas ao Egito. Então aqui nós temos a lei e os profetas. A lei e o espírito dos profetas, o espírito de profecia. O que nós entendemos sobre o espírito de profecia? O espírito de profecia é o mesmo espírito que se manifestou com Moisés, com Elias, com João Batista, com Paulo, com Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías. Todos os profetas receberam o espírito de profecia e nós temos ainda hoje uma mensageira especial de Deus que recebeu o mesmo Espírito. Quando nós estamos profetizando aqui as profecias, você acha que o Espírito de profecia em certo grau não está presente aqui também? Também, é o mesmo Espírito. Por quê? Porque nós usamos os escritos de Ellen White, nós usamos Ezequiel, Jeremias, Isaías. Então, é o Espírito que conduz o povo de Deus. São as lentes proféticas que conduzem o povo de Deus. E a Bíblia compara isso ao óleo, ao azeite. Agora, quando você fala em óleo e azeite, qual é a primeira coisa que, talvez, na minha mente, é a primeira coisa que vem? Exatamente, Espírito Santo, mas uma das histórias que vem direto na mente é a parábola das 10 virgens. Abra comigo em Mateus 25. Veja que a destruição interna
nós vamos ver isso amanhã, como que, mais ou menos assim, de uma forma geral, o que aconteceu e como que Deus vai restaurar esse vinho, esse mosto, esse trigo, esse azeite. Mas nós vamos perceber que a parábola das 10 virgens ela é uma parábola especial. Porque é uma parábola específica para o movimento adventista. É algo especial, é uma parábola já para os maduros. A senhora White disse que as virgens elas não eram hipócritas. Nós sabemos que tem muitos hipócritas dentro da igreja. A parábola das 10 virgens não são para esses, não se aplica para esses hipócritas. Porque as virgens, elas não eram hipócritas. Elas amavam a verdade, elas gostavam de estar nesses acampamentos, elas seguiam a verdade, elas tinham as lâmpadas na mão. Elas tinham azeite dentro da lâmpada. Porém, algo faltou. Aquele azeite na vasilha. Aquilo faltou. Então veja que a parábola é uma parábola específica para aqueles que se dizem seguir a Cristo, esperar o noivo, estão esperando o retorno de Cristo, talvez sabem os eventos, reconhecem que o casamento está prestes a acontecer e estão esperando o noivo. Para você ser uma virgem já na Bíblia, você já começa a selecionar um grupo específico. Porque uma virgem não se contamina. E você vai começar a perceber que você já exclui um grande grupo de adventistas nesse primeiro passo. E você pensar numa virgem que não se contamina com doutrinas erradas, com questões erradas, você já exclui muita gente. Então, o ponto é que a parábola das 10 virgens, nós temos que olhar essa parábola e aplicar na nossa vida. Ok. Vocês sabem a parábola, né? Todos nós sabemos. Eu não vou me demorar muito, porque o Gustavo vai tomar todo o tempo para explicar. Já explicou bastante hoje também. Mas a Bíblia diz que haviam 10 virgens e elas estavam esperando o noivo. E houve uma tardança, um tempo de tardança. Um tempo que talvez elas não esperavam. E a Bíblia diz que todas elas adormeceram. Elas adormeceram. Mas chegou um momento, à meia-noite, houve um clamor, houve um grito. E nesse clamor, à meia-noite, elas se acordaram. E aí começa um problema, porque umas tinham um azeite numa vasilha. A lâmpada continuava queimando, mas o azeite já estava acabando, então elas tiveram que usar aquele azeite extra na lâmpada. Mas aquelas que não tinham azeite disseram, nos vende o azeite, nós pagamos pelo azeite. Só que já não dava para compartilhar, senão elas iam ficar sem. O que elas dizem? Vão até a cidade e comprem vocês mesmos. Só que à meia-noite, será que tem alguma loja aberta? Estava tudo fechado. Tudo fechado. Então minha pergunta para vocês é, saindo um pouco do assunto, a porta que fechou nas virgens, fechou quando o noivo chegou e bateu a porta? Ou, quem sabe, fechou um pouco antes? Porque, veja bem, eles acordaram à meia-noite, mesmo que eles quisessem buscar o óleo, não estava tudo fechado. Quando que fechou a porta? Fechou à meia-noite? Ou fechou, quem sabe, quando o noivo chegou e bateu a porta? Veja que nem a porta, na verdade, ela fecha antes da meia-noite, porque no momento em que você dorme,
A Bíblia não compara a morte ao sono. Quando você morre, você vai ressuscitar, seja para a ressurreição dos justos ou dos ímpios. O seu caráter vai ser o mesmo que você tinha antes de morrer. Momentos antes de morrer, você morre, o seu caráter, quando você ressuscitar, vai ser o mesmo. Então, quando você dorme à noite, você faz a sua oração, você dorme tranquilo. No outro dia, você diz assim, eu já fiz bastante oração ontem, já fiz uma comunhão muito boa com Deus ontem, agora eu vou levantar e vou embora, vou tocar o meu dia. É assim que você faz? Não. Você precisa o quê? Você precisa se reabastecer. É como se você estivesse nascendo de novo. Toda vez que você acorda, é como se você estivesse acordando da morte, você precisa de comunhão, você precisa se abastecer, se alimentar. Então, na verdade, a porta fecha, talvez muito, muito antes do que nós imaginamos. Interessante é que o elemento que fez a separação foi o Espírito de profecia. Esse elemento, esse óleo, o Espírito Santo, também é um símbolo do caráter. Mas nessa aplicação, nós estamos vendo, representa os tubos de Zacarias capítulo 4. A lei e os profetas. Eu queria encerrar com uma história. Uma história que talvez fosse a minha história favorita quando eu era criança. E eu me lembro que eu ficava escutando e repetia essa história toda noite. Porque me fazia bem, por alguma razão. E essa história se encontra no livro de Jonas. Abram comigo no livro de Jonas. Mas nós só vamos ver o final da história, por uma questão de tempo. Jonas, capítulo 4. Nós vamos aprender, pela graça de Deus, amanhã, sobre a meia-noite, sobre o clamor da meia-noite, sobre a experiência das 10 virgens e sobre o que isso representa para nós hoje. Nós vamos conectar essa experiência com o que nós aprendemos em Daniel capítulo 11. Nós vamos ver que existe um clamor, existe uma meia-noite, na história milerita e também na nossa história. Mas agora, em Jonas capítulo 4, aqui eu acho que existe uma ilustração muito interessante sobre essa destruição interna das verdades presentes dentro da igreja. O trigo, o mosto e o azeite. O ouro provado no fogo, as vestimentas brancas e o colírio. Aquilo que nós precisamos para deixarmos a nossa condição laodiceana e nos tornarmos então a igreja de Éfeso, como nós temos aprendido. Voltarmos à experiência de Filadélfia, a experiência que os meleritas tiveram. Jonas capítulo 4, verso 1. A Bíblia diz, mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. O que desagradou a Jonas e por que ele ficou irado? Vejam, Jonas tinha uma mensagem profética baseado em 40 dias. Uma mensagem baseada em dias, dizendo que em 40 dias a porta da graça iria fechar. E ele foi e proclamou essa mensagem, foi fiel à proclamação. Só que a Bíblia diz que ele voltou e se desagradou extremamente e ficou irado. Por quê que ele se desagradou? O povo ouviu e se converteu. O povo ninivita ouviu, os maiores inimigos da igreja, os maiores inimigos do povo de Israel começaram a dar ouvido à mensagem. Por alguma razão ele não gostava dos ninivitas, ele não gostou, sabendo que Deus é misericordioso e compassivo, ele ficou irado.
E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando eu ainda na minha terra? Por isso é que eu me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Veja que já começou a entrar pensamentos suicidas na mente de Jonas. Tamanha ira que ele tinha. E o Senhor disse: faz bem que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dessa cidade, e ali fez uma cabana. Sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. Ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Isso me parece interessante porque os mileritas também pregaram uma mensagem de tempo. E a profecia que eles pregaram não aconteceu. Eles se desapontaram também. Eles se decepcionaram. Porque não aconteceu como eles predisseram. E com Jonas foi a mesma coisa. E agora Jonas, ele senta e espera para ver o que ia acontecer. E Deus faz crescer uma aboboreira. Essa aboboreira, em português, é uma planta de porongo. Sabe o que é porongo? Aquilo que faz a cuia do chimarrão, né? A cabaça do berimbau. E essa planta, a folha dessa planta, ela causa náusea, causa enjoo. Se você olha na concordância, a palavra aboboreira significa uma planta que causa náusea, enjoo. Dá vontade de vomitar. E essa aboboreira serviu de estrutura para a cabeça de Jonas. Serviu de abrigo para Jonas. E essa aboboreira, eu entendo ser um símbolo da igreja. A igreja de Laodiceia, que a Bíblia diz que Cristo está a ponto de vomitar da própria boca. E essa igreja serve de estrutura, e serviu de estrutura, uma organização de estrutura para Jonas. Assim como para o povo adventista, os pioneiros adventistas. Tiveram que se organizar, tiveram que entrar embaixo da estrutura. Mas no verso 7 acontece algo interessante. Deus enviou um verme, no qual, no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. O que acontece? Deus envia um verme. Que verme? Moisés fala do bicho, fala do gafanhoto. Joel fala do pulgão, fala da lacusta. São vermes que vêm e comem a planta. E ao comer essa planta, a Bíblia diz que a planta se seca. Quando o sol nasce, a planta seca, já não serve mais de estrutura para Jonas. E Jonas ficou indignado e preocupado com aquela planta, muito mais do que com os ninivitas. E assim acaba a história. Veja, Jonas diz: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em quem estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais.
Não sei se o Gustavo trabalhou o número 120 ainda, mas ele vai trabalhar o número 120 conosco amanhã. Mas muitas vezes eu penso que a experiência de Jonas talvez, muitas vezes é a nossa experiência. Preocupados com a boboreira, preocupados com a organização, com a conferência, com a estrutura, com toda essa pompa que se criou. E muitas vezes nós deixamos de estudar, deixamos de aceitar certas mensagens, porque o pastor, porque a conferência, porque isso e porque aquilo. Mas aquela aboboreira ela deixou de existir. Assim como os judeus, os discípulos tinham essa mesma mentalidade de que, Senhor, nos fale quando que vai acontecer essas coisas, pedra sobre pedra, não ficará nada. Me fala, Senhor, quando será o fim do mundo? Na cabeça dos discípulos, a conferência, a organização, era a destruição disso seria o fim do mundo. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês, Deus está no processo de levantar a igreja triunfante. A igreja militante vai secar. A igreja militante vai ficar de lado. O bicho vai comer. Existem exemplos e exemplos e exemplos na Bíblia. Você olha no livro de Jó, você vê os filhos de Jó comendo e bebendo embaixo da casa, de repente vem um tufão e derruba a estrutura. Você vê na época de Cristo, você vê tantos exemplos onde a estrutura não aguenta, a estrutura cai. E nós sabemos quando o decreto sair, a estrutura não vai aguentar. Deus está a ponto de erguer a igreja triunfante. E nós, oxalá nós, tenhamos o desejo de fazer parte dessa igreja. Eu queria encerrar com o seguinte pensamento. Em português não funciona porque as Bíblias, a tradução não é muito boa. Mas no livro em inglês, no livro de 2 Crônicas, capítulo, se eu não me engano, capítulo 25, você encontra que Deus criou storehouses, depósitos, onde Ele armazena o trigo, o mosto e o azeite. E no livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 8, a Bíblia diz, trazei todos os dízimos e as ofertas a storehouse, a mesma palavra. Aonde que é o storehouse? Aonde que é o depósito? É onde você encontra o vinho, o trigo e o azeite. Esse é o lugar. Onde você encontra a verdade que é o lugar de você apoiar com o seu tempo, com os seus recursos, com os seus pensamentos, com as suas orações. A boboreira, irmãos, vai secar. E o pensamento de Jonas é um pensamento de muitos de nós. Mas nós temos que entender que Deus está levantando uma igreja triunfante. As we speak. Ou no mesmo momento em que nós estamos falando. Amanhã nós vamos continuar e vamos entender como que Deus vai restaurar esses três elementos. O vinho, o trigo e o azeite. Novamente, a última geração. Para que então a igreja realmente possa se erguer como um exército poderoso. Vamos orar e eu já pego a sua pergunta. Porque nós estamos atrasados para... Ok. São solenes, Senhor, essas mensagens que temos escutado nesses últimos dias. Muitas vezes causam perplexidade e nos tiram da nossa posição de conforto.
porque muitas vezes existem mudanças que nós precisamos fazer. Por isso, eu oro que todo o poder disponível no céu e na terra seja dado ao teu povo, para que através da graça maravilhosa de Cristo, nós possamos compreender e praticar aquilo que nós cremos. Ajuda-nos a restaurar essas verdades na nossa vida, a internalizar o conhecimento, a receber a semente do Evangelho, receber o trigo, receber o mosto, o vinho e o azeite, e fazer disso uma experiência pessoal, para que no momento em que precisarmos desse azeite, tenhamos nas nossas vasilhas, para que também possamos ensinar a outras pessoas sobre a verdade presente e sobre o tempo que vivemos e a obra de preparo. Abençoa-nos ao entrarmos nas horas sagradas logo mais. Abençoe o alimento que vamos compartilhar e receber agora, que possamos fazê-lo na certeza de que o Senhor já abençoou, pois sabemos que toda boa dádiva vem dos céus, descendo do Pai das luzes. Que possamos comer e beber para a Tua glória. Leva-nos em segurança e nos traga novamente amanhã no tempo determinado. Em nome de Jesus. Amém.